Shalom. Glória a Deus. Mais um culto da família. O apóstolo falou, não foi, gente, no domingo, que seria eu. Eu pensei que eu não tinha escutado direito. Eu falei, Antônio, você ouviu? Antônio, eu não ouvi. Eu falei, olha, tá vendo? Eu tô ouvindo coisas. Aí eu fui confirmar com ele. Ele falou, você é isso mesmo, tá certíssima. Aqui estou. Desde já agradeço a oportunidade, a honra, né, de poder falar da palavra do Senhor. Podem se assentar. É sempre um privilégio poder falar da palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós estivemos no presídio, eu, pastora Ednólia, diaconisa Rafa. E, gente, aproveitem que vocês têm a liberdade para adorar o Senhor. A liberdade de ler a palavra, de adorar o Senhor, de estar cultuando com os irmãos. E hoje nós vimos uma menina lá de 18 anos. 18 anos, já estava lá dentro. A gente não pergunta, o que é que você fez? Não, a gente não faz isso. A gente está indo lá só ministrar a palavra. Mas ela era tão novinha que chamou a atenção. 18 anos. E tem dois lados que nós fomos para um, e aí fomos para o outro. A moça falou assim, ó, 15 minutos, para vocês entrarem aí rapidinho e sair. Gente, em 15 minutos, uma alma se rendeu ao Senhor. O Senhor é fiel. E aí a gente entrou. Cadê minha pastora Ednólia? Ela não está aqui. Ela, vamos entrar sim. 15 minutos está certo, a gente vai fazer uma oração. E foi o suficiente para aquela menina ela se render ao Senhor. Muitas meninas novas lá dentro. Mas aproveitem que vocês têm a liberdade de adorar o Senhor, de ler a palavra. Aproveitem de verdade. Amém? Abram suas Bíblias em 1 Samuel. Primeira Samuel 16. Nós vamos ler do 1, depois vamos pular para o 10. Aqui. 1 Samuel 16. Vamos ler o 1, depois a gente pula para o 10. Amém? O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Vamos lá para o 10. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levanta-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Agora vamos lá em 2 Samuel. 2 Samuel 2. Segunda Samuel 2, vamos ler a partir do 1 ao 4. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas 2 esposas, Aionã e Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal,
do Carmelo, e também com os homens que o acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes-Gileade haviam sepultado Saul. Agora vamos lá para o 5, ainda aí em 2 Samuel 5. Vamos ler do 1 ao 3. Então, todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel, e o Senhor lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Amém? Feche os olhos. Santo Deus e amado Pai, estamos diante da Tua palavra, Deus. Me coloco aqui, meu Pai, na total dispensação e dependência de Ti, meu Deus. Que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, meu Pai, não provenha de mim, mas do Teu Santo Espírito, Deus. Que cada um aqui nessa noite possa receber da Tua porção, meu Pai. Edifica os Teus filhos, Senhor, que eles estejam totalmente receptivos, meu Pai, à Tua palavra. Conduz o nosso culto, Senhor, e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês perceberam algo nessas 3 passagens aqui que nós lemos? A unção. E o tema é a unção para tempos específicos. Unção para tempos específicos. Davi, ele foi ungido 3 vezes. Eu acho que só Davi, né, que foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido 3 vezes em momentos e cenários diferentes. O primeiro que nós lemos foi lá em 1 Samuel 16. E Davi, ele ainda era jovem. Por que a Bíblia diz que ele era jovem? Davi, ele exercia a função do filho mais novo, que era o quê? No campo, né? Apacentando as ovelhas. Essa era a função do filho mais novo. Ele não tinha idade suficiente para ir para o exército, nem exercer outras funções, então ele era o mais novo, ele exercia a função de cuidar das ovelhas. Então acredita-se que Davi tinha entre 14 e 16 anos. Ele era um jovem. E ele não tinha características de um rei. Que quando Samuel foi lá ungir, ele falou: deve ser esse, deve ser esse, deve ser esse. Samuel era homem de Deus, mas ele tinha um julgamento dele. Tanto que o Senhor fala: não olhe para a aparência, porque eu não julgo como o homem julga. E aí manda chamar Davi. Mas quando Davi vem, Davi é bonito, de boa aparência. Ele não parecia ser um rei. Mas foi ele que o Senhor tinha determinado que seria rei. E Davi, a partir daquele momento que ele recebe aquela unção, a vida dele não mudou. Davi foi ungido rei, pronto, você vai ser ungido rei. Mas Davi não foi ser logo rei. Davi voltou a fazer suas atividades normal. E além de apacentar as ovelhas, ele passou a ir fazer o quê? Acalmar Saul. Tocava a harpa para Saul. Eu acredito que nesse momento aqui, Saul ainda não sabia que Davi seria rei. Por isso que ele tinha essa proximidade. E aí quando surge lá o gigante, todo mundo conhece a história do gigante que Davi derrubou. Saul quer vestir uma roupa nele. Mas Davi, ele não consegue usar aquela roupa. Saul botou a roupa nele, mas Davi não tinha movimento. Davi usou o que ele tinha. Um cajado e uma funda. E aqui a gente aprende o quê? Tudo o que você precisa para enfrentar os seus gigantes, as suas batalhas, é como o nosso apóstolo diz, já está em você. Você não tem que vestir a armadura de ninguém, você não tem que pegar o capacete de ninguém, você não tem que pegar nada de ninguém. Tudo já está em você.
Você precisa apenas saber usar. Porque Davi sabia usar a funda. E foi assim que Davi derrotou o gigante. E Davi, ele era taxado pelos irmãos como curioso, né? Que quando ele foi lá ver, falou, o que está acontecendo aí? Os irmãos, sai daqui, você é enxerido. Mas ele conseguiu derrubar o gigante. E Davi, quando o Senhor escolhe ele, Davi, ele já era um homem segundo o coração do Senhor. Mas o caráter de Davi precisava ser tratado. Davi não estava apto para ser rei de qualquer jeito. Então, ali naquele momento, começa a trajetória de Davi para ele alcançar o trono, para que ele fosse, de fato, um rei. Ele tinha que aprender a se relacionar com o Senhor. Davi não sabia se relacionar com o Senhor. Então, Davi, naquele momento, o Espírito Santo não, né? Deus se apossou dele e ali, a partir daquele momento, ele começou a desenvolver um relacionamento com o Senhor. E começou a enfrentar várias coisas, né? E o Senhor queria tratar o caráter de Davi. O caráter de Davi precisava ser forjado. E caráter é o quê? As nossas atitudes, as nossas escolhas. E Davi precisava disso. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus ele quer forjar o nosso caráter, a sua maior fraqueza é que vai se apresentar para você. Se você tem fraqueza com mulher, pense, meu irmão, que vai aparecer de mulher para você. Porque o Senhor ele quer forjar o seu caráter. Ele quer forjar o seu caráter. Eu sei que a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Mas você quer ficar dentro da igreja de qualquer jeito? Você quer ficar dentro da igreja escondido, escondendo suas mazelas, seus erros, seus pecados, seus enganos? No 2 Samuel, foi o segundo momento que Davi ele foi ungido, lá em Hebrom. Ele foi ungido pelos homens de Judá. Quando Jacó dividiu as 12 tribos, Judá foi a tribo que foi abençoada para governar. E Davi foi aceito como rei pelos homens de Judá. E quando a gente lê o versículo, a gente vê que Davi ele já tinha um relacionamento com o Senhor. Davi não pegou a armadura de ninguém. Davi, Senhor, devo ir, devo fazer, para onde vou? Como é que vai ser, Senhor? Eu tenho que fazer o quê? Davi ali, ele já tinha um relacionamento com o Senhor. A gente vê claramente que ele pede uma direção para o Senhor. Ele pediu orientação para o Senhor. E no terceiro momento, antes de reinar em todo Israel, foi quando ele foi ungido pela última vez, que foi quando todo Israel reconheceu que ele era rei. Mas Davi enfrentou muita rebelião, principalmente do seu filho, né, que quis tomar o reinado dele. Teve rebelião das outras tribos também, que não aceitaram, não reconheciam ele como rei. Mas naquele momento, todas as tribos se reuniram e reconheceram Davi como rei. Mas não foi uma trajetória assim, calma, pacífica, plana. Davi levou cerca de 15 anos, mais ou menos, na preparação para alcançar o reino. 15 anos. Você sabe que são 15 anos? E a gente, meu irmão, a gente diz que já está cansado. Estou cansado, Deus. As mulheres que estão orando, esperando no Senhor, 2, 3, 5 anos. Oh, Deus, até agora nada do meu varão. 15 anos. Davi sendo tratado. E aqui também levanta algumas questões. Esses 15 anos demoraram por quê? Porque Davi não forjou logo o seu caráter? Será que Davi demorou para forjar o seu caráter? E Deus falou, você não vai chegar lá de qualquer jeito. Se tiver que levar mais tempo, vamos levar. Mas você não vai assumir o reinado de qualquer jeito. Será que é isso que está acontecendo com a gente? Nós estamos querendo receber a bênção do Senhor de qualquer jeito.
A gente não quer aceitar o tempo da espera. A gente quer que aconteça. Tem que acontecer, Senhor. Mas você está moldando o seu caráter? Você está permitindo ser tratada? Ou você só quer receber a bênção? Não importa. Eu acho que eu já estou pronta. Eu nunca estou. Já eu sou ao contrário. Eu sou ao contrário. Eu acho que eu nunca estou. Aí também não pode, viu, gente? Nem 8, nem 80. Tem que estar no equilíbrio. Eu fico achando que eu nunca estou. Não, Senhor, agora não. Não estou pronta, não estou preparada. Davi, ele tinha que passar pelo treinamento e pela aprovação para chegar no cargo. E com Jesus não foi diferente. Jesus teve, digamos que 30 anos de preparação. E só 3 para exercer aquilo que o Senhor designou na vida dele. E Jesus padeceu de tudo. Por que a gente, não sei de onde foi que nós tiramos que a vida do crente é uma vida pacífica, que é uma vida sem guerra, que é uma vida de paz. De onde foi que a gente tirou isso? Da onde foi que nós tiramos que a vida do crente é um morango? Não é. E se a gente for ler na Bíblia, todos os homens que o Senhor chamou para algo grande, eles guerreavam, eles batalhavam. Eles não estavam na rede bebendo água de coco, dormindo, comendo, sem fazer nada. Por que a gente quer ficar na rede bebendo água de coco, sem fazer nada? A gente não quer guerrear. Eu mesmo não quero. Eu queria que o dinheiro caísse na minha conta lá. Eu nem sei quem foi que mandou, Senhor. Só sei que chegou. Glória a Deus, é de Deus. Eu queria isso. Eu queria, se pudesse, a gente não trabalhava, a gente não fazia nada. Tô mentindo, é só eu? Pensei que esse problema era só meu. Porque, meu irmão, se deixar, a gente não quer fazer nada, a gente só quer receber a bênção. Oh, Deus, não caiu um pix errado na minha conta. Para eu resolver minhas coisas. A gente quer facilidade. A gente quer facilidade, a gente quer a bênção, a gente não quer lutar, não. A gente não quer guerrear. Mas quando a gente vai ler a Bíblia direitinho, a gente vê que não é bem assim. Os homens tiveram luta, tiveram dificuldades, tiveram batalhas. E o próprio Jesus teve uma trajetória difícil, humilhado, massacrado, e nem merecia. Para que hoje eu e você tivéssemos vida. Né? Que às vezes a gente nem merece, mas ele fez. E Davi, ele foi aprovado por Deus também em 3 aspectos. O primeiro foi, Davi, ele foi aprovado por Deus perante a sua família. Como é que a gente está dentro de casa? Aí não precisa falar nada não, é você e Deus. Entendeu? Eu que tenho 3 filhos, gente. Tem dias, meu irmão, que é cada glória. Eu digo, oh, meu Deus, eu sou crente. Os vizinhos já sabem quando eu estou em casa. E quando os meninos estão em casa. Porque assim, é um silêncio maravilhoso. Entendeu? Eu confesso, eu mesmo, ninguém precisa falar nada. Porque eu reconheço, eu digo, meu Deus, eu sou crente, Senhor. Eu tenho que dar bom testemunho. Mas eu não consigo educar sem dar uns gritinhos. E o bebê, oh, gente... Josué foi muito desejado. Olha, vocês que vão ter filho, pense direitinho. Se vocês querem botar nome bíblico no filho de vocês. Viu? Pense direitinho. Porque a gente acha bonito. Poxa, eu vou botar nome do meu filho bíblico. Tudo guerreiro. Não são comportados. São pessoas. Josué foi o quê? E o menino é forte. Gente, ele empurrou o fogão de minha mãe. Ele tem 1 ano. Ele empurrou o fogão de minha mãe. Só para vocês terem noção, assim. Estou falando por baixo. Entendeu? O que é bem tranquilo. Então, pense direitinho se vocês querem colocar o nome dos filhos de vocês bíblico. Porque eles vêm numa unção diferenciada. Estou dando uma dica para vocês, viu? Depois vocês botam Antônio. Antônio, meu marido é super comportado. Entendeu? É, sim, meu marido, ele nem está aqui, eu estou elogiando ele nem está aqui. Enfim, como é que vocês estão dentro de casa? Deus tem
aprovado você, suas atitudes perante a sua família? Como é que você está tratando seu marido, seu filho? É dentro de casa mesmo. Como é que vocês estão se relacionando? Deus, se você falasse assim, poxa, Deus vendo minhas atitudes hoje, o Senhor me aprovaria no meu lar, ou não? Porque Davi, quando ele foi ungido rei, e os irmãos, é sempre assim, né? Os mais velhos tendem a tratar o mais novo com desdém. Davi poderia dizer, epa, me respeita que agora eu sou rei, viu? Veja como você vai falar comigo, porque agora eu sou rei. A gente não vê. Imagine se os irmãos de Davi são igual aos irmãos de José. Ia matar, minha irmã, não ia jogar no buraco, não ia fingir a morte, não, ia matar mesmo. O bichinho só sonhou, coitado. E os irmãos fizeram o que fizeram. Imagine, Davi foi ungido um rei. Tudo bem que tinha um ciúme, porque era o filho preferido, mas era tudo, né? E nós, como é que nós estamos nos relacionando dentro do nosso lar? Deus aprova? Porque a primeira unção que Davi recebeu foi perante a família. Deus validou Davi perante a família, ainda jovem. No segundo momento, foi perante a sua tribo. E vamos colocar tribo aqui como igreja, o corpo. Como é que nós estamos nos relacionando? Tá difícil, né, gente? Porque hoje, falar a verdade para o irmão virou ofensa. Você falar para o irmão, olha, você é assim, está ferindo o irmão, está destratando, está desmerecendo. O irmão não aceita ouvir a verdade. Eu escuto um bocado de verdade aqui, eu escuto, eu amo. Sabe por quê? Porque eu digo, poxa, realmente, eu sou isso mesmo, eu confesso. O apóstolo mesmo me fala um bocado de coisa. Eu digo, é verdade, o senhor está certo, eu sou isso mesmo. Mas tem gente aqui que não aguenta ouvir isso. Eu sou assim, eu não sou assim, não. O caráter corrompido. Olha o caráter corrompido. Se dentro da nossa tribo você não consegue ouvir uma verdade, como é que o Senhor vai te reconhecer? Como é que o Senhor ele vai te aprovar? E a gente vê que isso é tão sério, porque olha o testemunho que muitas igrejas vêm dando lá fora. A gente não está se aprovando e o povo lá fora não está mais aprovando o povo de Deus. E isso é triste. Por causa de quem? Por causa de mim e de você. Porque a gente está com caráter corrompido e permanece na igreja com caráter corrompido. Poxa, o irmão me chamou disso, eu não sou assim. Se te feriu, deixa eu te dar uma dica. Se lhe magoou, se feriu, é verdade. Porque quando não é, eu não sou isso não. Você nem se não leva para o coração, sabe? Você nem não magoa. Mas magoou, meu irmão, chateou, é verdade. Viu? É verdade. Se você ouviu umas coisinhas e que você não gostou, bora repensar aí e começar a tratar esse caráter. E a última foi a unção perante a nação. Davi, ele foi reconhecido. O Senhor aprovou Davi perante a nação. Davi, ele foi reconhecido por Deus na família, na tribo e na nação. Nós não estamos reconhecidos nem na família, nem na tribo. Você acha que o Senhor vai te reconhecer? Você acha que o Senhor vai te reconhecer? E naquele grande dia, se o Senhor virar para você e falar, apartai-vos de mim, não te conheço. Mas eu estava na igreja todo dia, eu não faltava um culto, mas e o caráter? Davi era um homem segundo o coração do Senhor, porque tinha arrependimento e Davi tinha um coração tratável. Davi pecava, Davi errava, mas a gente vê o arrependimento de Davi. Davi rasgava as vestes. E a gente não vê ele repetindo. A gente consegue ver vários erros de Davi.
Vários. Quando a gente lê a história de Davi, Davi fez tanta coisa. Mas a gente vê arrependimento. E ali foi tudo o Senhor forjando o caráter de Davi. Só que Davi, quando ele errava, ele se arrependia. Ele não fazia mais. E ele se prostrava perante ao Senhor. Pequei, Senhor. Davi tinha medo de que o Senhor se retirasse dele. Que a presença do Senhor não fosse mais com ele. E parece que muitos de nós perdemos esse medo. Estamos na igreja, mas não estamos cultivando a presença do Senhor nas nossas vidas. O pecado agora virou besteira. Que besteira, oxe, isso aqui. Mentira. O povo esquece que o pai da mentira é o diabo. É uma mentirinha no trabalho, é uma mentirinha assim, é uma mentirinha ali. Eu ensino aos meus filhos, Mariana principalmente, eu digo, Mari, só se vence com a verdade. E aí eu lembrei a ela, quando eu fazia faculdade, eu tinha prova de segunda chamada e teve um dia que eu não sabia que a prova era naquele dia. Aí o pessoal, não menina, você pega um atestado, faz alguma coisa. Eu falei, não, eu vou ali que eu vou falar com o professor. Cheguei no professor, falei, professor, eu não sabia que a prova era hoje, eu não estudei. Eu quero pedir para o senhor para fazer a segunda chamada. Aí ele, gente, eu falei, eu sei, porque normalmente as pessoas mentem, né? Mas eu não vou mentir, não. O senhor deixa eu fazer? Ele não tem condições nenhuma. Eu falei, não tenho condições nenhuma de fazer a prova hoje. Se eu for fazer a prova hoje, eu vou só colocar meu nome e vou entregar em branco. Aí ele, tá bom. Também não falei nada para ninguém. Peguei minhas coisas e fui embora, né? Que a bênção foi para mim, eu venci com a verdade, não vou sair espalhando. Que às vezes vocês conseguem uma bênção, sair com a boca grande, falando para os outros. Pega a bênção, ó, e tchau. Peguei minha bênção, fui embora. Mas com o quê? Com a verdade. A gente só vai vencer com a verdade. E nós estamos perdendo esses valores dentro da igreja. Somos nós. Não é Cristo, não é o Senhor, somos nós. Somos eu e você. Nós nos perdemos na nossa caminhada. Como eu falei no início, parece que agora as pessoas... Não, porque para ser cristão... Se eu tiver rico, se eu não tiver um boleto devendo... Estiver morando bem, tiver tudo certo, aí sim, Deus está comigo, Deus está do meu lado. Se eu for pensar por esse lado, Senhor, onde Tu estás? Não existe isso, gente. Não existe evangelho da facilidade. Claro que vai ter o refrigério, né? Porque a gente não vai estar lutando o tempo todo. Tem um descanso, tem uns, né? Tem um fôlego, né? O suspiro. Mas não dá para viver acomodado a vida inteira. Não dá. Senão a gente também não busca, a gente não ora. Observe quando você está num momento difícil. Vou para a igreja, vou para a igreja. É tanto jejum, é tanta oração. Faz tudo certinho, tudo direitinho. Passou a tempestade. Ai, agora eu vou descansar, né, Deus? Meu Deus, depois dessa luta aí, uma prova, minha filha, terrível. Mas o Senhor deu a vitória. Esfriamos. Essas cadeiras que vocês estão vendo vazias aí, são pessoas que cansaram de lutar. Pessoas que cansaram de lutar e acham que o problema é do Senhor, que o problema é da igreja, que a igreja mudou, a igreja não libera mais bênção. A igreja mudou, a igreja não mudou, tudo permanece igual. Você que não está permitindo que o Senhor trabalhe na sua vida. Você que não está permitindo que o seu caráter seja forjado. O que não dá é para ficarmos dentro da igreja manchando a imagem do Senhor com os nossos erros. Se você não quer conserto, então é melhor você cair no mundo logo de vez. Não dá para fingir que é crente. Não estamos mais em tempo de fingir que somos crentes. Estamos vivendo os últimos dias de fato.
Nós temos que ser aprovados na nossa família, na nossa tribo, para naquele grande dia nós sermos também reconhecidos pelo nosso Deus. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Sabemos que hoje é culto da família. E muitas vezes nós não gostamos de ser confrontados, principalmente dentro de casa. Às vezes a mulher ela tem uma sensibilidade maior, mas fala com jeito, viu? Não é para falar com ignorância não, porque às vezes o homem ele não recebe bem. Mas às vezes a gente consegue perceber, né, algumas coisas. Ó, meu filho, vem cá, tem isso assim em você. Sabe, com amor, com zelo. Na igreja também, chamamos os irmãos. Ó, minha irmã, tem isso e isso aqui em você. Viu que a irmã veio com uma roupinha mais assim. Aí você chama a irmã, fala assim, minha irmã, ó, tá assim, assim, assim. Não se machuque, não. É zelo, é cuidado do Senhor para a sua vida, porque nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Amém? Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e apresente ao Senhor, porque de fato nós sabemos